Quem está pronto para receber uma palavra de Deus? Vamos continuar sendo abençoados por aquilo que falamos na semana passada. Que na semana passada a gente compartilhou o tema, o nosso Pai quer que acreditemos nele. Quem estava aqui semana passada e ouviu a ministração? Então, queridos, nós vimos o texto de Hebreus, né? Vimos o texto de Hebreus lá no capítulo 11, no versículo 6. E vale a pena a gente ver de novo, a gente repetir, tá bom? Que o texto de Hebreus 11, 6, que diz assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar por esta palavra no seu coração? Põe a mão aí no seu coração agora. Espírito Santo, oramos para que o Senhor revele, esclareça, nos dê revelação, entendimento desta palavra hoje à noite, que o Senhor confirme em nós, autentique em nós, estabeleça em nós este princípio, que seja para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor alcance muitos irmãos através dessa ministração hoje aqui, aqueles que estão em casa ou em algum lugar vendo essa transmissão também, e aqueles, Pai, que ainda terão contato com esta palavra, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Nós vimos na semana passada, e nós vimos, na verdade, que para caminharmos como verdadeiros filhos de Deus que nós somos, estamos nessa pegada aí de filhos de Deus, para que nós sejamos e tenhamos este crédito, pois precisamos aprender, como verdadeiros filhos, a acreditar no nosso Pai. Precisamos acreditar no nosso Pai. Tem alguém aqui que acredita no seu Pai Celestial? Será que Ele realiza mesmo? E o Senhor quer que nós confiemos nele e nas suas instruções. Então, abra o seu coração para hoje à noite, porque para ser salvo, você sabe que eu preciso crer nele. Você pode dizer amém? Que você precisa crer. Para eu ser curado, eu preciso crer no poder de Deus. Queridos, para eu ser liberto, eu preciso crer na autoridade do seu nome. Para eu receber alguma coisa de Deus, eu preciso acreditar nele, eu preciso ter a fé nele, é assim que a palavra de Deus declara. E crer para receber algo, ou crer nele para que algo aconteça na minha vida, é uma questão de fé. É uma questão de fé. E a gente viu na semana passada já, mas eu quero reforçar, que quando você não tem fé, querido, quando você não tem essa fé de Deus atuante no seu coração, você desagrada a Deus. A fé que eu estou falando não é pensamento positivo, eu não estou dizendo, eu creio que na próxima oportunidade, quando eu for pregar, isso vai ficar bem claro. O Espírito Santo está me pegando no meio das palavras aqui, para dizer qual que eu prego na outra semana. Então, não é pensamento positivo a fé é diferente, tá bom? Então, quando você não tem fé, você desagrada a Deus. Por quê? Porque a fé é ela que atrai a Deus. Não é a expectativa, não é a esperança, é a fé que agrada, é a fé que atrai, é a fé que move o coração de Deus. A tua fé, ela honra o teu Pai Celestial. Glória a Deus por isso. A tua fé, ela honra o teu Pai Celestial. A tua fé, se você precisa de algo da parte de Deus, o que move as mãos de Deus na tua direção é a fé que você tem. Então, queridos, é necessário, como diz a Escritura que lemos, que aquele que se aproxima de Deus, acredite nele, creia que ele existe, creia que ele é recompensador de todos que o buscam. Então, posto isso pela palavra de Deus, quantos creem aqui que são filhos de Deus? Amém? Você crê que é filho de Deus mesmo? Então, se você crê nisso, isso vai exigir uma atitude de você. Se você crê que é filho de Deus, crer e dizer que é filho de Deus, isso vai exigir uma atitude, vai exigir um comportamento seu, de fé, que se alinhe com esta expressão que você diz, que eu sou filho de Deus. E Paulo escreveu sobre este comportamento que nos alinha como filhos de Deus. Aonde que Paulo escreveu isso? 2 Coríntios capítulo 5, o verso 7, Paulo deixa isso claro, da maneira como agradamos. E o texto diz, você pode ler comigo? Porque andamos por fé e não pelo que? Então, qual é o comportamento do filho de Deus que acredita no seu Pai? Ele anda por fé e não pelo que ele vê. Olha que forte isso.
Então, enquanto eu ministrava aqui na semana passada, no meio da mensagem, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso aqui que era para eu repartir hoje, para dar um passinho atrás e explicar mais algumas coisas sobre a fé. Eu sei que a gente já estava numa pegada bem interessante sobre a fé, mas o Senhor deixou bem claro no meu espírito, dá um passinho para trás, explica algumas coisas um pouco mais básicas e fundamentais, e eu entendo isso como algo, querido, como a bondade de Deus sobre a tua vida e sobre a minha. Amém? A bondade de Deus em nos ensinar um pouco mais. Porque o nosso Pai, Ele nos ama. O nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. E o Senhor quer nos instruir, continuar nos instruindo sobre acreditar nele. E por isso, não era proposital criarmos uma série a respeito do assunto, mas eu acredito que nós vamos falar mais alguns dias sobre acreditar no nosso Pai. Ok? Então, é muito importante que a gente entender que Deus é um bom pai. Você acredita que Deus é um bom pai? Então pensa comigo aqui. Um bom pai é aquele que dá tudo pronto ou é aquele que deixa você se esforçar um pouquinho? Alô? Você está aí, irmão? Um bom pai não é aquele que dá tudo pronto. Um bom pai é aquele, porque o pai que dá tudo pronto, ele está estragando. É ou não é? Está estragando a criança, irmão. Não dá tudo pronto, não. É interessante que o nosso pai, como ele é perfeito, ele é aquele que nos prepara. Nosso pai é aquele que está interessado em direcionar a gente. Nosso pai é aquele que investe na gente. Glória a Deus por isso. Nosso pai, ele nos dá instruções. O nosso pai, ele treina a gente na jornada que a gente está passando, no processo. O Senhor, ele nos aponta destino, aponta futuro para nós. Ele antecipa o nosso futuro, ele nos revela as coisas que ainda não existem, como se já fosse. Ele nos mostra o fim, sem começar ainda. Nosso Deus antecipa o futuro. Eu não sei quantos de vocês, como pais, já tiveram a oportunidade de antecipar futuro para os seus filhos. Eu me lembro quando eu estava conversando com o Gabriel a respeito, o meu filho mais velho, a respeito de profissões. Então a gente estava desenhando um caminho e antecipando o futuro. Eu dizia, olha, se você escolher esta profissão, você tem esse passo, aquele, dos próximos 5 anos já pode acontecer isso. Se você olhar por este caminho aqui, você vai trilhar esse passo, e daqui X anos pode acontecer isso. Se você trilhar este caminho aqui, isso dá uma visão de futuro. Falou, opa, isso norteia o filho para onde ele está caminhando. Então, queridos, eu creio que nesse ano nós vamos amadurecer bastante como filhos de Deus. Glória a Deus. Então, é por isso que Deus quer que eu e você aprendamos sobre a fé. Você entende como isso é importante? Deus quer que você aprenda sobre a fé, porque a fé é a forma que agrada a Deus, é a forma que eu me aproximo de Deus, é a forma como eu recebo de Deus. Então Deus quer que eu aprenda mais sobre isso. Então, se eu fosse você ficar bem animado, irmão, a respeito de aprender sobre a fé, anotava tudo que você podia, viu? Anote, grave, mas o Senhor quer que a gente aprenda sobre a fé? Quer. Então, o Senhor quer que você entenda um pouco mais sobre como a fé funciona. Como que a fé funciona? Ok, queridos? Então, existe um vício, vou dizer assim, terrível em todos nós cristãos, uma falta de conhecimento da nossa parte também, mas acaba sendo um vício de todos nós. E na verdade, eu não vou dizer assim que é um vício, é até pesado dizer, eu acho que é falta de maturidade espiritual nossa, ok? O quê? É a tendência da gente sempre pedir que Deus nos abençoe com as coisas prontas. É a tendência de pedir que Deus nos abençoe. E é muito bom pedir que Deus nos favoreça, pedir que Deus nos abençoe, pedir que Deus nos atenda, que Ele supra nossas necessidades. E talvez você fique pensando assim, mas o que tem de errado em pedir essas coisas todas para Deus? Não tem nada de errado você pedir, de jeito nenhum, ok? O próprio Jesus nos encoraja a gente pedir coisas ao nosso Pai para que Ele nos abençoe. O Márcio aqui estava dizendo, ele pediu ao Pai, glória a Deus, é muito bom que a gente peça. Mas, às vezes a maneira que nós fazemos isso, não é a melhor maneira para nós, sabia? E é interessante, porque quando você aprende a ser um filho maduro e inteligente no seu Deus, maduro espiritualmente, você muda o jeito de pedir as coisas. Por quê? Porque você sabe que você vai ganhar mais se você for mais estratégico no pedir. Se você for mais sábio no pedir, você vai ganhar muito mais do que seu pai te daria. Então, gente, geralmente, o que nós fazemos é pedir as coisas prontas. É assim ou não é? É assim ou não é? Você pede pronto. Como assim? Senhor, me concede uma casa. Você quer a casa pronta lá.
Senhor, me dá um carro. Ok? A oração é curta e grossa e objetiva. Senhor, aumenta meu salário. Paga minhas contas. Tem uns que oram assim, paga minhas contas, Jesus. Né? Paga minhas contas. Né? Aumenta meu salário, Jesus. Abençoa minha carreira. Senhor, me abençoa o casamento, abençoa minhas emoções, ok. Mas o que nós não pedimos geralmente é que Deus nos ensine a chegar onde nós queremos. O que geralmente nós não pedimos é que Deus nos mostre as ferramentas necessárias para a gente caminhar aquela jornada e conseguir chegar lá. E isso é interessante, gente, porque nós não pedimos que Ele nos conceda habilidade para chegar. Agora, não mudaria tudo se em vez de você pedir um negócio pronto, falar, Senhor, me dá habilidade para conquistar isso aqui. Você ganharia mais ou menos? Além de você ganhar o que pediu, é ganhar habilidades no meio do caminho. Sim ou não? É interessante, porque nós não pedimos que Ele nos mostre, às vezes, Senhor, qual curso eu devo fazer para aprender sobre isso que eu estou querendo que o Senhor me dê? Senhor, quais livros eu deveria ler para adquirir o conhecimento necessário para chegar nisso aqui que eu estou querendo na minha carreira? Senhor, eu quero ganhar mais, mas eu sinto que preciso subir de nível, meu conhecimento precisa aumentar, eu preciso ter um pouco mais de experiência e de habilidade para chegar naquele nível ali, para me manter lá. Então, Senhor, me mostra uma pessoa, me mostra um mentor, me mostra um professor, me mostra um mestre que possa me direcionar, me mentorear, me ajudar, para que eu possa aprender todo o necessário para me manter lá quando o Senhor me der isso. Mas você ora assim, irmão? Fala sério. A gente não ora assim, né? De quem que eu preciso me aproximar para aprender? Então, ou seja, qual caminho de preparação eu devo tomar para chegar onde eu desejo? Quem está entendendo aqui, pessoal? Então, queridos, nós pedimos as coisas prontas, mas nós não pedimos que Deus nos mostre como conquistar. Então, eu creio que Deus quer nos ajudar a melhorar como filhos nesse ano. Deus quer mudar essas coisas na nossa vida, sabe? Então, porque a gente mudando isso, onde é que a gente enxergaria mais a bondade de Deus? Pensa comigo. Onde que se enxergaria assim, mais a bondade? Deus nos dando ou Ele nos ensinando a conquistar antes de nos dar? Aonde você veria mais a bondade de Deus? Se Ele me desse pronto. Mas você entende? E é interessante isso porque se eu recebo pronto, eu não adquiro a experiência da jornada. Sim ou não? Se eu recebo pronto, eu não vivo o processo. Se eu recebo pronto, e por não viver o processo, eu perco o crescimento correspondente àquilo. Então, queridos, se prepare, porque Deus vai mudar o teu jeito de orar, de pensar, de fazer as coisas no nome de Jesus, que Deus quer que você vá mais longe do que tem ido, porque Ele quer te ensinar a tomar posse nesses dias de tudo aquilo que você ainda não vê, mas não só tomar posse daquilo que você ainda não consegue ver, que você tome posse de todo o caminho e a jornada de experiências poderosas que Deus quer te dar até chegar lá, em nome de Jesus. Então, só que Deus quer te ensinar a tomar posse de tudo aquilo que você ainda não vê, só que isso já está em você. Então Deus quer te ensinar a ser confiante em tudo aquilo que você pode fazer nesses dias, em nome de Jesus. Deus vai te fazer ver, amém? Deus vai te fazer ver para que tudo que você quer ter, você entenda que existe um caminho para ser aprendido em meio a isso. Então, colocado isso aqui, queridos, diante disso, se prepare em nome de Jesus, porque 2023 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Você vai ver a bondade de Deus junto com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, com a fé de Deus, com muita coisa de Deus que Ele vai te dar junto. Então, toma posse aí, porque eu creio que as respostas de Deus já estão vindo para as suas orações. As direções já estão vindo. Realizações extraordinárias para aqueles que creem, né? Para quem não crê, está tudo certo. Mas realizações extraordinárias para aqueles que creem já estão vindo na tua direção, estão chegando, porque a bondade de Deus vai nos acompanhar, está nos acompanhando. Quantos creem nessa verdade? Amém? Então, desde já, você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já te deu, em nome de Jesus. Então, querido, nesse ano nós vamos aprender muito sobre a fé, sobre o nosso Pai, e é muito importante ter o entendimento correto da fé, tá bom? E por que a gente vai falar sobre isso? Porque você tem uma semana inteira para aplicar nessa semana de propósito aqui na igreja. Então, vamos lá. Por que é importante entender sobre a fé? Porque é fundamental para você desfrutar
dos benefícios que a fé oferece para você. Então você precisa entender sobre ela. Porque se você não entende como algo funciona, vou repetir, você não desfruta dos benefícios daquilo. Se eu não entendo como a fé funciona, eu não vou entender os benefícios. É como ter o melhor carro parado na garagem e não saber dirigir. Funciona para você? Não adianta. É como você ter, querido, a melhor tecnologia. Você pode ter a melhor tecnologia de bolsa aí, o melhor celular, o último lançamento. Mas se você não sabe usar, não funciona para você. Querido, você pode, imagina assim, você está numa cozinha, numa despensa, com tudo do melhor que o mercado pode colocar lá dentro, tem dentro daquela despensa. Tem a melhor cozinha montada, mas você não sabe cozinhar. Não adianta nada. Está tudo lá, mas você não sabe como funciona. E você tem a palavra de Deus à sua disposição e a fé também. Então, irmãos, o como tem sido a pergunta da minha vida. O como. E o Senhor já até colocou no meu coração de escrever sobre isso. O como. Porque chegou uma fase da minha vida que eu comecei a fazer questionamentos assim. O como. Como ser um pai melhor? Como? Como ser um esposo melhor? Como? Como que eu posso ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu comecei a fazer essas perguntas. Como que eu posso alcançar aquele sonho? Como que eu posso alcançar aquela dádiva do Pai? Como gerir bem as finanças a ponto de ter, para suprir, para repartir, para multiplicar, para investir? Como gerir bem? Eu comecei a fazer perguntas. Como empreender esse negócio? Como ampliar minha visão para que eu conseguisse enxergar o que os outros não estão enxergando? Como? Vocês estão entendendo como perguntar o como é muito importante? Então, gente, não adianta falarmos de fé se nós não entendermos como a fé opera. Pegou agora? Como que a fé opera? É muito importante. Então, isso significa que, antes de tudo, você precisa entender a natureza da tua fé. A tua fé, ela não é natural, ela é espiritual. Como assim? Porque a gente começou a falar, isso implica numa coisa, que se a minha fé é espiritual, eu necessito ter um olhar profético sobre aquilo que Deus vai fazer. E não apenas um olhar natural sobre aquilo que Deus vai fazer. Quem está pegando isso aqui? Então fala assim, a minha fé é espiritual. Não é só uma fé natural, querido, você está entendendo? Não é aquela fé que nasceu com todo mundo, é a fé que Deus colocou nos seus filhos. A fé é espiritual. Aquela fé, então, que me faz ter um olhar profético sobre aquilo que Deus vai fazer. E o que é um olhar profético, pastor? É um olhar sobre o futuro que Deus tem para você. Você vai enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, pela fé, o que eu faço na prática? Eu declaro aquilo que eu creio. Pela fé, eu declaro aquilo que eu creio. Isso quer dizer, meus olhos naturais não estão vendo, mas como é espiritual, eu sei que pelos olhos da fé já aconteceram, eu sei que Deus vai fazer. Então parece ser natural, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou aqui no culto, por exemplo, você está aqui no culto comigo. Esse culto que você está prestando ao Senhor, e eu também, eu posso estar aqui apenas no natural. Ou seja, você pode também estar aí no natural na transmissão. Você pode estar aqui apenas assistindo ao culto. Você pode estar aqui mexendo no WhatsApp agora mesmo, você só está aqui. Mas você está aqui no natural, você está aqui presencialmente, mas você não está aqui no espírito. Ou eu posso ser alguém espiritual ao estar aqui. Eu posso ter uma atitude espiritual durante esse culto. Eu posso ter uma atitude diferente. Então, se eu sei que eu sou um homem e uma mulher espiritual durante essa reunião, eu estou aqui com o meu intuito de estar aqui como um ser espiritual para louvar, adorar o Senhor, a minha perspectiva muda, porque eu sei que Deus vai me visitar nessa reunião aqui. Porque Deus é espírito, e se Deus é espírito, Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então eu sou um espírito com Ele. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia, a coisa começa a linkar uma coisa na outra. Então, se eu estou aqui num culto espiritual, eu sei que Deus vai agir nesse culto, aleluia. Quem está crendo nisso, entende? Agora, aquele que não consegue crer é aquele que está aqui só assim. Me dá a informação aí.
Esse que é o problema, irmão. Você não está aqui para ter informação, você está aqui para ter revelação. Você entendeu? A informação você faz na sua casa, você abre a internet, ouve tudo que você quiser lá, abre a tua Bíblia e lê, e a informação está ali. Mas a revelação está acima daquilo que você já conhece sobre a fé. E é por isso que Deus quer te revelar coisas. Então eu sei pela fé que Deus vai agir. Eu estou esperando pelo meu Deus para que Ele me toque durante essa reunião aqui. Então já começa a reunião com essa perspectiva. É a minha expectativa, irmãos, em todos os cultos. Começou o culto e meu irmão, eu esqueço de tudo, está lá fora. E eu começo a me concentrar nas canções, e eu levanto a mão, e eu começo a profetizar, e eu começo a orar em língua, porque o negócio é espiritual. Então, diante disso, que eu já sei que Deus está, eu já sei que eu também estou aqui em espírito, eu já sei que eu sou filho dele, eu já sei que as mãos dele não estão encolhidas, eu já sei que eu tudo posso nele que me fortalece, eu já sei que quando os filhos de Deus estão reunidos no mesmo lugar, o Senhor está no meio deles, eu já sei de tudo isso. Amém, irmãos? Eu já sei de tudo isso, e se eu já sei, então diante disso que eu já sei, eu começo a me mover, espiritualmente, eu começo a me mover. Então, presta atenção, por que começo a me mover? Porque eu sei que Ele vai fazer algo na minha vida, nessa reunião. Você entende como é que muda a perspectiva da minha fé? Então, irmão, presta atenção. Talvez você está aqui e você pense assim, e a tua cabeça fala, mas a unção, eu não senti ainda aquela unção na minha vida, aquele negócio gostoso, né? Ok, mas você poderia ter começado a falar em línguas pela fé antes de sentir a unção sobre a sua vida. Porque a fé, ela não sente, a fé sabe. Repete, a fé não sente, a fé sabe. A fé não é um sentimento, ela é uma convicção. Você está entendendo, querido? Então aqui, mas a unção não me pegou ainda, mas eu já começo a falar em línguas. Mas a liberação da cura ainda não aconteceu, mas eu já libero as palavras de cura e libertação e liberação dos céus antes de acontecer. Como foi que nós oramos agora aqui pelo rapaz? Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já fez, pela intervenção que o Senhor já fez, pela bondade que o Senhor já manifestou. Porque é isso que nós enxergamos espiritualmente. Você não está enxergando o que você viu, você está enxergando além daquilo que você viu. Então, querido, eu sei que, presta atenção. Gente, que louvor maravilhoso nós tivemos hoje à noite, sim ou não? Foi uma benção? Para alguns foi apenas música, para alguns foi adoração. Para outros foi contemplação, você está entendendo? A questão é como você chegou diante de Deus para esse momento de adoração aqui. Então, eu sei de uma coisa, que Deus habita pela sua palavra, eu sei, no Salmo 22 a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Meu irmão, se Deus habita no meio dos louvores, e tem louvores na casa de Deus, Deus está no meio desse negócio. E se Deus está no meio desse negócio, então o que acontece? Eu já sei que Deus está, que Ele habita, que Ele está passeando no nosso meio. Eu já ergo a minha mão. Eu já fecho os meus olhos, eu vou adorando, eu vou falando coisas boas para Ele, eu vou desfrutando da presença dEle, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está. Então, e talvez você fale assim, os irmãos oraram por mim, e sabe, não aconteceu nada, pastor. Eu nem caí. Irmão, eu já vou te dar um conselho, se joga quando não... É para ir pela fé, irmão. Você não caiu, se joga. Pronto, se joga. Vai que Deus te pega lá no chão já. Você entendeu? Irmão, quantas vezes eu já fiz isso? O povo vinha assim para orar na fila, né? Orava um, caía, dois, caía todo mundo para cá e todo mundo para lá, ficava só eu. Várias vezes aconteceu isso. Eu falava, misericórdia. Ou eu sou o único conservo no lugar, ou o mais ímpio de todos aqui. Eu sou alguma coisa, né? Até que eu falei assim, não, rapaz, é o seguinte, eu tenho que usar a fé. Então, eu vinha caindo todo mundo de lá para cá, eu já me jogava também, irmão. Falar, pronto. É verdade, eu estou falando para você, eu já me jogava logo. Vai ser o quê? É pela fé, eu me jogo, pronto, está tudo certo. E eu vou falar, como é que eu vou falar que eu não caí no espírito? Eu caí, irmão, no espírito. Aleluia. Eu já me vi no chão, o Espírito Santo me visitando, eu sendo arrebatado, eu vi tudo, né? Eu já vi tudo, então eu já me joguei primeiro, não precisava nem o irmão chegar. Glória a Deus. Você entendeu, irmão? Então, presta atenção. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu necessito ter um olhar profético sobre aquilo que Deus vai fazer. Quem está pegando isso? Você precisa ter um olhar profético sobre o que Deus vai fazer. Então, a qualidade do culto depende da espiritualidade com que você entra nesse culto.
Você entra nesse culto cheio de fé, entrei no ambiente espiritual, vou viver coisas espirituais e vou agir pela fé em nome de Jesus. E o culto vai se tornar outro para você. Então, querido, nessa semana de jejum e oração, você vai ter a chance de praticar isso aqui em nome de Jesus. Vai ser bom demais. Então, vem comigo aqui. Vamos entender mais sobre a fé. Porque tem muitos questionamentos sobre a fé. Por exemplo, se a fé que o pastor Alessandro tem, que o pastor Pedro tem, se a pastora Isa, a pastora Cibele tem, se a fé que a gente tem é diferente da sua. Tem uns que questionam, será que a fé é diferente? Não, o pastor tem mais fé que eu. Não, pastor é diferente. Irmãos, a fé é sempre a mesma. Diga assim, a fé é sempre a mesma. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer é que a fé que está em nós é a mesma, e a fé para seja lá qual for o milagre é a mesma também. Irmão, a fé para curar dor de cabeça é a mesma fé para curar AIDS. A mesma. Não muda. É a mesma fé, irmão. É para curar, é a mesma fé. Vai dar um nó na cabeça. A fé é a mesma. Então não precisa de um tipo diferente de fé para cada coisa. Você está entendendo aqui? Não precisa. Eu não preciso de uma fé diferente. Uma fé para libertação, outra fé para cura. A fé é a mesma. Eu não preciso de uma fé diferente para finanças, ou de uma fé diferente para saúde. Não, a fé é a mesma. Mas pastor, ele é paralítico, ele nunca, agora é deficiente, então eu preciso orar com mais fé agora, para que ele levanta da cadeira de rodas, para que ele levante. Você acha, irmão? Não, mas para cadeira de roda é uma coisa, mas para dor de dente é tranquilo, pastor, eu oro até pelo telefone mesmo, pelo irmão, não tem problema, pelo telefone eu oro para dor de dente, está tudo certo, porque a dor de dente é menorzinha do que a outra, não é? Está endemoniado? Não, se está endemoniado, meu irmão, aí tem que ser oração forte, não pode ser qualquer oração, não pode ser qualquer fé, tem que ser a fé daquela que faz tremer a montanha. Não, irmão, não é assim. O que eu preciso não é de uma fé diferente, porque todos nós temos fé. O que eu preciso então? Sabe, você precisa entender que é por causa dela, por causa dessa fé que todos temos, que você está aqui agora. Você foi convencido pelo Espírito dos seus pecados, você se arrependeu um dia, você foi salvo em Cristo Jesus, você está aqui para a glória de Deus, você vai morar na eternidade com Cristo, amém, querido? Você crê então? Pronto. E é a sua fé que te faz continuar servindo a Deus, não é outra coisa. Não é porque o pastor é bonitão, não é por causa disso, irmão. Sei porque vocês estão rindo, é porque é verdade, né? Vocês estão... Gente, não é por causa disso, é a tua fé que te traz, é a tua fé que te coloca aí, é a tua fé que te faz fazer tudo que você faz. Então, mas todos nós precisamos de algo na nossa fé, que a fé que já temos seja acrescentada, que a nossa fé cresça. Amém, queridos? Então, e isso que nos faz crescer, isso que nos faz avançar, são esses ingredientes que o Senhor vai nos ensinando pela sua palavra, acrescentarmos na fé. Olha só o que Pedro falou que a gente precisa acrescentar na fé. Segundo Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 8, olha o que Pedro diz. Estou bem professorzão esse dia, né, irmão? Eita. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, façam o quê? Acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Acrescente na fé. Você já tem fé? Glória a Deus. E aí Pedro fala assim, concentrando todos os seus esforços, acrescente virtudes à sua fé. Acrescente os valores morais que você tem, as suas virtudes internas, é isso que quer dizer a sua fé. Eita, virtudes mais a fé vai dar bom, sim ou não? E aí ele continua lá, e a esse negócio junto a sua fé e a virtude acrescenta conhecimento. E a fé, a virtude e conhecimento acrescenta domínio próprio, e a domínio próprio, a perseverança, a piedade, e ele continua. Por quê? A piedade, a fraternidade e o amor. Versículo 8 lá, ó. Porque essas qualidades estando presentes e, diga, aumentando. Presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa boa, gente. Então, em primeiro lugar, é necessário acrescentar à fé certas qualidades, para que assim a minha fé cresça, a minha fé se fortaleça, a minha fé se desenvolva,
Por quê? Se ela crescer, fortalecer, ficar fortona, essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês, o quê? Não sejam infrutíferos, não sejam inativos. Então, em primeiro lugar, é necessário acrescentar à fé algumas qualidades. Mas, em segundo lugar, eu preciso reforçar o que eu falei na semana passada. Que eu tenho que tomar cuidado com os meus olhos. Além de eu fazer minha fé crescer, eu preciso tomar cuidado com o jeito que eu creio. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim, ó, que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Pastor, por que cuidar dos olhos? Porque do jeito que eu vejo, é o jeito que eu creio. Repete aí, o jeito que eu vejo, é o jeito que eu creio. Então, como ser humano, eu me movo pelo que eu vejo, pelo que eu acredito. Como assim? Olha só, se eu vejo que é difícil, se eu vejo que vai demorar para conseguir, o que geralmente acontece? Eu me entristeço e a ansiedade me toma. É assim ou não? Porque vai demorar isso que eu quero. Por quê? Porque a forma como eu vejo dita meu comportamento, isso nós já falamos. Mas quando eu sou movido, não sou movido pelos meus olhos naturais, então eu vejo como Deus vê, como o meu Pai vê. Ou seja, se os meus olhos não são só naturais, mas são olhos espirituais, eu começo a enxergar como Deus enxerga. E aí, como é que Deus enxerga? Deus enxerga além do que os olhos naturais estão apresentando. Deus enxerga além do que os olhos naturais estão mostrando. Então, eu não sou mais movido pela circunstância ou pela emoção. Eu sou movido pela convicção. Então, e aí tudo muda. Então, como é que acontece? Agora, eu posso estar vendo algo que até está ruim, mas eu tenho uma convicção de que aquilo é passageiro, é temporário e algo bom vem depois. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Por quê? Porque eu, quando vejo pelo Espírito, eu vejo além. E eu vejo sem duvidar também. Então, irmão, preste atenção. Assim como o Pai vê. Então, é por isso que quando eu sou movido pelo Espírito Santo, eu me comporto do jeito que eu vi espiritualmente. Como assim? Eu fecho os meus olhos e aquilo que eu vi quando eu orava. É assim que eu preciso ter uma convicção no meu natural. E não por aquilo que os meus olhos naturais estão vendo. Eu sei que parece até truncado e difícil isso, mas você precisa entender que a fé não vai obedecer a sua carne. A fé vai obedecer o seu espírito. A fé não obedece seu desejo carnal, ela obedece seu desejo espiritual. E isso muda tudo. Você quer entender? Vou dar um exemplo para você. Você lembra daquela história, João capítulo 5, a história de um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. Então vinha um anjo que agitava as águas, e aí o primeiro que fosse lançado lá nas águas era curado. Você lembra dessa história bíblica? Ok. Então, a Bíblia fala que Jesus vai lá e se depara com um cara que está com um problema de paralisia lá há 38 anos. O cara está lá, 38 anos coxo, enfermo, tá? E aí Jesus chega e faz uma pergunta. Ô fulano, você quer ser curado? Pergunta direta. Você quer ser curado? E aí o que o cara respondeu, gente? O cara não respondeu o que queria. Ele só respondeu uma coisa. Não tem ninguém que me coloca no tanque. Então, como que uma cura pode acontecer? Você entendeu? Olha só a diferença. O que eu quero te falar? Aquele homem, não foi o que Jesus perguntou, gente. O jeito que era para ser curado. Jesus perguntou, você quer ser curado, sim ou não? E ele fala o quê? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Jesus faz uma pergunta espiritual para ele, você quer ser curado disso? Você quer que isso saia da sua carne, do seu físico? E ele estava falando só pela carne, dizendo assim, não consigo ir até lá. Então, o que eu quero que você entenda com isso aqui? Ele só conseguia ver pela carne dele, só conseguia ver pelos olhos naturais, pela situação difícil que ele estava enfrentando, pela dificuldade de locomoção que ele sempre enfrentou há 38 anos. Então, Jesus, o que faz? Jesus vai além. Jesus usa de misericórdia com aquele camarada e fala para ele aquilo que ele não conseguiria falar sozinho. O que Jesus fala? Para dar exemplo para nós, ele fala, seja curado. Pega a tua cama e vai para a tua casa. E o texto fala que o cara percebeu que ficou bom. E aí ele pegou as coisas e foi para a casa dele. Aquela pessoa não conseguia ter uma atitude espiritual, você entendeu? Ele só conseguia ter uma atitude humana, uma atitude carnal. Mas só que, presta atenção,
esse homem, gente, está aí como história para que eu e você entendamos uma coisa. Nós conhecemos as Escrituras, esse cara não. Sim ou não, queridos? Fala aí, por irmão, você conhece as Escrituras? Esse cara não conhecia as Escrituras. Ele não tinha a revelação que eu e você temos hoje das palavras de Jesus. Então, nós não podemos ser como ele, porque ele não conseguia ver pela fé, mas eu e você conseguimos ver pela fé. Ah, irmão, o que é isso? Por quê? Porque o Pai quer, pela sua palavra, que nós acreditemos nele. Se Jesus falasse para você hoje, ei, você quer ser curado, qual seria a sua resposta? Hã? Você diria assim, com essa convicção, rapidinho? Se o senhor falou, você quer ser abençoado em tal área, o que você diria? Por que você diria assim? Porque você conhece o teu pai, você sabe que você é filho, você conhece o poder dele, você sabe que a fé de Deus opera em você, você sabe que o Espírito Santo está aí, então não tem outra resposta para você. O Pai quer que você ande em fé. Por quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que ele recompensa quem busca ele. Ô irmão, você está pegando aqui? Então, irmãos, nós fazemos muita coisa, presta atenção, que não vem da fé. A gente faz muita coisa que tem a ver só com a nossa carne, com a nossa humanidade. É por isso que muitas coisas não acontecem conosco, tá? Nós fazemos muitas coisas que não vêm da fé, e isso precisa mudar. Por quê? Porque se tem algo que separa a gente de Deus, é o pecado. É o pecado. E Romanos capítulo 14, verso 23, fala um negócio espantoso, que fala assim, ó, já que separa a gente de Deus é pecado, e tudo o que não provém de fé é pecado. Alô? A tua oração, se não provém de fé, é pecado. Aquilo que você come, se não provém de fé, é pecado. As coisas que você possui, se não provém de fé, é pecado. A Bíblia fala que algumas coisas ou fala que tudo? Tudo que não vem pela fé, para você e para mim, como filhos de Deus, vem do orgulho, vem da ganância, vem da cobiça, vem de muitas outras coisas, mas não vem da fé. É por isso que Deus rejeita o tal do orgulhoso, o cara que fala, eu consigo, eu posso, tudo que é meu, tudo que não sei o quê, porque isso é orgulho. O cara está falando assim, eu não preciso de Deus para conseguir, diferente daquele que fala assim, pela graça e bondade de Deus eu consegui, pela graça e bondade de Deus conquistei, pela graça e bondade de Deus cheguei lá. Você está entendendo a diferença? Então, irmão, olha só, tudo que não provém da fé é pecado. Tiago capítulo 5, versos de 13 a 15, diz assim, ó, ensinando sobre a fé. Está entre vocês alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E aí o que acontece? E a oração do quê? Da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, até isso vai acontecer o quê? Até os pecados vão ser perdoados por causa da fé. Meu Deus. E a oração da fé salvará o enfermo. Então ouça, se existe oração da fé, é porque existe oração sem fé também. Sim ou não? Se existe a oração da fé, existe a oração sem fé. E aí, irmão, qual delas que você está fazendo ultimamente? A oração da fé ou a oração sem fé? E quando eu tenho uma convicção daquilo que a palavra diz, eu sei que acontecerá. E o que a Bíblia diz? Ela fala ali, ó, e o Senhor, a oração da fé salvará o enfermo. Ou seja, uma oração com convicção, uma oração feita no Espírito, uma oração de filho de Deus. Essa oração salvará o enfermo e o que vai acontecer? O Senhor o levantará, o Senhor vai curar aquela pessoa, porque não tem como, se a fé está envolvida, Deus não fazer. Ok? Então eu aplico fé no meu espírito, a convicção vem lá dentro e eu coloco isso na minha oração. Como é que eu vou conseguir colocar isso na minha oração? Falando palavras de fé. Quem está pegando aqui? Está pegando, irmão? Falando palavras de fé. E Deus vai agir nisso. É difícil de entender isso aqui, irmão? Não é. É assim. E é por isso que se você, presta atenção, parece simples, mas é por isso que se você não conhece a Bíblia, não funciona para você o que eu estou falando. Esse é o problema. Se você não conhece a Bíblia, não vai funcionar isso que eu estou falando para você. Por quê? Porque eu oro,
mas eu estou acreditando nas palavras que eu disse. É diferente de eu orar pela fé e acreditar na palavra que Deus disse. Faz sentido? Você está entendendo? Uma coisa é fazer a oração e acreditar que eu orei direitinho. A outra coisa é orar a palavra de Deus e ter convicção que a palavra dele não volta vazia, que a palavra dele concede aquilo, que tudo aquilo que eu pedi ao Pai no nome dele, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Muda o quadro. Querido, eu quero que você cresça aqui. Então preste atenção. E por que quando eu oro a palavra de Deus, eu posso acreditar que vai acontecer? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouço eu mesmo dizendo a palavra de Deus, a fé vai sendo gerada em mim mesmo. Você está entendendo que coisa gloriosa? Então, irmão, quando eu aplico a fé onde? Não é no que eu estou falando, só por falar. Eu aplico a fé nas instruções de Deus. Aplico a fé na palavra de Deus. E é isso que me dá uma convicção. É isso que me dá convicção. Qual convicção? Que Ele, segundo a vontade dEle, vai operar. Mas a vontade dele está onde? Escrita na tua Bíblia. Então, quando eu falo a vontade dele, quando eu declaro a vontade dele, escrita na Bíblia que você tem para ler, isso acontece no mundo natural. Isso é fé, queridos. E a minha fé se torna viva. Então, eu aplico fé no que eu já sei no meu espírito, porque eu sei que a palavra de Deus é verdade. E é por isso que eu sei que ela é viva, ela é eficaz, que ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu te mostrar isso aqui no ministério de Jesus, e eu já vou até chamar os músicos. É uma coisa prática hoje. Deixa eu te ensinar isso aqui no ministério de Jesus. Leia comigo, Mateus 15, 36 e 37. Vou ensinar. Agora vamos mostrar Jesus fazendo isso aqui, que eu falei para você, para você entender na prática. Vamos lá. Mateus 15, 36 e 37. Vamos ler junto? Vamos ler juntos? Pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cheios cestos. Preste atenção nisso aqui. Jesus orou para multiplicar pão? Alô? Jesus não orou para que o pão multiplicasse. Tá? Ele orou isso aí? Jesus não orou para que o pão multiplicasse, gente. Jesus orou dando graças pelo que aconteceria. Você está entendendo a fé na prática, como é que ela funciona? Jesus não orou, Senhor, olha aqui o pão. Nós temos uma realidade, ele multiplica esse pão. Não, ele deu graças, ele já agradeceu. Por quê? Porque o Senhor nos deu o alimento. Ele deve ter orado assim: te dou graças por este alimento. E se orou para todo mundo. A mesa espiritualmente já estava servida. Tá, parece muito. Tá, mas era Jesus, tal. E por que Jesus orou dando graças e não orou pedindo para multiplicar? Por que você acha? Diz assim: porque Jesus conhecia a Bíblia. Fala assim: porque Jesus conhecia a Bíblia. Por que Jesus orou dando graça e não orou para multiplicar? Porque Jesus conhecia? Qual Bíblia que Jesus conhecia? O Velho Testamento, irmãos. O Velho Testamento era a Bíblia que Jesus usava. Você está entendendo? Os escritos dos profetas, os escritos de Moisés. O Velho Testamento era a Bíblia que Jesus usava. Então Jesus tinha a Bíblia para usar. Jesus conhecia a Bíblia. E é por isso que Jesus falou que tudo aquilo que você ora, segundo a vontade do Pai, Ele te ouve. Alô? É? Então, você quer ver? Será que Jesus conhecia os salmos? Conhecia ou não? Jesus conhecia um salmo. Salmo 146, por exemplo. Versos 5 e 7. Jesus conhecia esse negócio. Não só porque estava escrito, mas porque ele sabia que tinha a ver com o pai dele. O que está escrito lá? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Olha o versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Pegou?
Sim ou não? O que Jesus fez quando pegou o pão na mão? Jesus confiou no seu Pai. Jesus pegou 5 pães, pegou o pãozinho na mão, ele pegou e confiou no seu Pai. Então o que ele fez? Ele confiava tanto que ele apenas deu graças. Pai, 5 pães, uau, Pai, muito obrigado. Por quê? Porque eu conheço meu Pai. Meu Pai é aquele que dá pão ao faminto. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá pão ao faminto. Tem uma multidão aqui de milhares de pessoas famintas. Então eu te dou graça pelo banquete que o Senhor está dando para todos eles hoje. Ah, irmão, pera aí, irmão, você não está aqui não. Você está entendendo, irmão? Aí você fala assim, sabe, os seus olhos, gente, os olhos de Jesus não estavam na multidão com fome. Os seus olhos espirituais estavam na multidão alimentada pela graça de Deus que já tinha se manifestado. Você entende? Quando eu falo que a fé, ela não enxerga o que está vendo, a fé enxerga além. Então Jesus agradeceu porque eles ainda estavam com fome ou porque eles já estavam saciados? Porque já estavam saciados. Você está entendendo, querido? Como é que funciona a fé? Ah, pastor, mas Jesus era o Filho de Deus. E eu e você somos filhos de quem? Do capeta? Eu e você somos filhos de quem, irmãos? Não escutei você. Você é filho de quem? Se você é filho de Deus, o que te impede de fazer como Jesus fez? Nada te impede. Jesus na prática está nos mostrando, é assim que a fé funciona. Eu vejo aquilo que os meus olhos ainda não podem ver, mas eu sei, pelo quê? Não é pelo que eu estou falando, eu sei pela palavra dele, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, aquilo que ele sempre foi e aquilo que ele sempre será. Eu sei que ele é misericordioso, que a bondade dele dá pão para todo mundo que estiver faminto. Ah, meu Deus do céu, Deus colocou fé em cada um de nós, queridos. É a fé que mantém vivo o meu espírito. Você está entendendo? Esse negócio que me dá ousadia para orar, me dá ousadia para pedir. Porque do contrário, se Deus não colocasse essa fé em nós, a gente deixaria de crer. A gente deixaria de crer. Então uma das coisas que nós precisamos entender é que a minha fé não pode ir só até onde o meu bom senso está. A minha fé não pode ir só onde o meu bom senso determina, porque senão ela não vai funcionar. Não, mas porque o lógico vai olhar para a fé e falar assim, mas é uma questão de bom senso, é impossível. É verdade, para o lógico é uma questão de bom senso. É por isso que a fé não vai até onde o teu bom senso determina, ela vai até onde o teu espírito vê. Vai até onde o teu espírito determina, irmãos. Você pensa que você esteja pegando isso aqui, por quê? Porque o meu bom senso vai limitar o poder de Deus. O meu bom senso vai limitar a ação de Deus. O meu bom senso vai fazer enxergar a minha carne, vai fazer enxergar o que está à minha volta. Então, você precisa entender uma coisa, que a fé, Deus colocou nos seus filhos, é uma fé que corre riscos. Eita glória. Pega aí e fala assim, a fé corre riscos. Como assim, pastor, a fé corre risco? A fé corre o risco de não receber, pediu. A fé corre o risco de se decepcionar. Você corre o risco, irmão, de não ter a resposta, porque você aplicou toda a fé que você sabia, mas talvez a fé ainda estava errada. Você aplicou e não funcionou. Mas se não funcionou, porque faltou alguma coisa, irmão. Mas aí a fé às vezes decepciona. A fé corre riscos. A nossa fé é como uma musculatura espiritual. É por isso que você precisa entender que quando eu vou pedir as coisas para o Senhor, eu tenho que ter maturidade, parar de ficar pedindo as coisas prontas, porque as coisas prontas não desafiam a minha fé, as coisas prontas não desafiam a musculatura espiritual, para que ela funcione, para que eu veja Deus se movendo no meio do caos, para que eu veja Deus trazendo à existência aquilo que não tem a menor condição de existir.
Eu preciso então entender, querido, a fé é como a minha musculatura. Gente, quando a gente vai para a academia, vai lá exercitar os músculos, né? Principalmente aqueles que não estavam exercitados ainda. Meu irmão, você vai lá no primeiro dia e no outro, misericórdia. Está tudo doído, está todo dolorido, é terrível. E a fé é assim também, presta atenção. Hoje você resolveu exercitar a fé, porque você não exercitava. Aí você resolveu exercitar, você está aprendendo a exercitar a fé. Sim ou não? Então fala assim, vai doer. Fala por irmão, vai doer, irmão. Porque você não exercitava, agora você quer exercitar e quer que não aconteça nada. Vai doer. Uai. Você queria a lógica, aí está. Vai doer. É profundo, vai doer. E aí? Por que vai doer? Porque você veio aqui e se aplicou toda a fé que você sabia. Eita, glória. Agora vai. Eita, né? Até falei em língua lá. Agora vai. Só que vai doer, porque no outro dia não aconteceu nada. Aí dói. No outro dia não aconteceu nada. E aí o que acontece? Me entristeço. É só eu ou é assim mesmo, irmão? Nossa, orei com tanta fé em cima daquele boleto. Não aconteceu nada. Orei com tanta fé naquele exame, não aconteceu nada. Orei com tanta fé para multiplicar as notas de 50 e nada. Né, irmão? E aí? Não funcionou? Eu me entristeço e eu desisto. É assim ou não? Desisto. Esmoreço, me faço de vítima. Deus não me ouve mesmo. Deus não gosta de mim. É só para mim que não funciona. Deus não tem propósito para mim, não. Dá um sorriso aí, irmão. Eu sei mesmo, eu sei que eu sei. Agora, olha o que o Espírito Santo está falando para você. Ei, não é porque está doendo que é para parar de treinar. Não é porque não funcionou que é para parar de tentar. Parar de exercitar. Presta atenção. Hoje eu fiquei doído levantando 2 quilinhos de fé. Amanhã eu vou estar levantando 20, 30 quilos de fé. E vai estar tudo certo, irmão. Vai estar tudo glorioso. Vai estar uma benção. E daqui a pouco eu estou levantando 200 quilos de fé nas pernas. Eita glória. E está tudo certo. E aí o diabo vai falar, mas não deu nem uma dorzinha. Não, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei, eu estou bem certo que Ele é poderoso para me abençoar, para fazer infinitamente mais daquilo que eu consigo até pedir para Ele, Ele faz. Ei, meu Deus do céu. E a fé começa a funcionar então. Não desista de andar pela fé. Você está só começando. Fala isso para alguém. Não desiste de andar pela fé, por favor. Você está só começando. Você que está em casa aí, não desiste de andar pela fé. Você está só começando, em nome de Jesus. Então presta atenção. A tua mente vai querer te fazer parar. A tua mente vai fazer isso. A tua mente vai tentar te convencer que não funciona. Mas deixa eu te falar, não é bem a sua mente, é a sua carne. Por quê? Porque a sua fé ainda está natural. E a fé dos filhos de Deus não é fé natural, é fé espiritual. Pegou? A fé é assim mesmo. Agora o Senhor quer que você comece a gerar músculos espirituais pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, músculos espirituais. Deus está me desafiando. Fala, Deus está me desafiando a gerar músculos espirituais. Você entende quando sua vida cristã vai fazer diferença? Quando os músculos espirituais estiverem fortes. Porque os músculos, porque querido, se uma coisa não está forte, você vai querer exercitar, você para, você desiste porque doeu. Mas agora, se mesmo você sabe que dói, continua exercitando, faz isso aqui, está ficando forte, está sendo fortalecida. Por isso acrescente a sua fé virtude, acrescente a sua fé domínio próprio, acrescente a sua fé, acrescente, para que esse negócio fique forte para valer. Então, em nome de Jesus, querido, a palavra é, comece a gerar músculos espirituais pela fé. E como que eu gero, pastor? Pela prática. Pratica. Vem para a igreja nessa semana de jejum, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia nessa semana e começa a meditar num versículo. Quando você estiver aqui, adora o Senhor um pouco em espírito, não assistindo o que a equipe de louvor está fazendo. Adora, feche seus olhos, adora em espírito, em verdade.
Fala em línguas. Irmão, não espera alguém pedir, não. Profetiza em nome de Jesus. Pastor, como assim profetiza? Declara: esse culto vai ser maravilhoso, essa semana vai ser extraordinária, segunda-feira que me aguarde, porque eu vou encontrar ela em nome do Senhor dos Exércitos. Eita glória, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E você vai declarando pela fé, vai profetizando, e eu vou orando segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A sua palavra é a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus nosso Senhor. Ei, ore a palavra, ore a palavra, ore a palavra, e você vai ver que essa musculatura espiritual vai crescer em nome de Jesus. Ah, quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quantos aqui querem desenvolver sua fé? É um convite do Espírito Santo para você desenvolver. Quantos aqui querem agradar o Pai? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia nele. Você quer agradar o Pai? Desenvolve a sua fé. E nós vamos agradá-lo como? Acreditando nele, acreditando no que ele instruiu, acreditando no que ele falou. E nós vamos nos apresentar em consagração nessa semana, em fé. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos confiar, vamos profetizar, e Deus vai se manifestar no nosso meio. Quem crê? Diante dessa palavra, o Espírito Santo está te convidando a você exercitar a musculatura espiritual essa semana, exercitar a sua fé. E nós vamos agora apresentar nosso propósito de jejum e oração. Você topa? Você está dentro? Vai ser uma semana incrível, vai ser uma semana extraordinária, vai ser uma semana de poder de Deus, vai ser uma semana onde você vai chegar com musculatura aquecida, meu irmão. E no final de semana que vem tem conferência profética. Deus vai ministrar, Deus vai dar palavras de destino, palavras de futuro. Deus vai dar palavras que vão dar instruções poderosas para coisas que você está esperando. Respostas para suas orações virão no próximo fim de semana em nome de Jesus. Então fica de pé no teu lugar e vem comigo para que a gente possa aquecer a musculatura em nome de Jesus. Pastor, como é que nós vamos aquecer? Sabe como é que nós vamos começar? Com adoração. Nossa, que é meio empolgado. Nós vamos começar com adoração. Não dói, irmão, fica tranquilo, adorar não dói. Mas por que eu estou falando isso? Porque lembre-se, a fé não é algo natural, é algo espiritual. Entendeu? A fé que funciona é algo espiritual. E se é necessário que aquele que sem a fé é impossível agradá-lo, então quem se aproxima dele precisa acreditar. O começo dessa canção, coloca a primeira frase da canção para mim. Diz assim: eu estou te esperando aqui. É assim que nós vamos começar o nosso jejum. Assim que nós vamos apresentar nosso propósito. Senhor, eu estou te esperando aqui. E eu quero lançar 2 desafios para você. O primeiro é você estar aqui de 19h30 a 20h30 mais ou menos toda essa semana. Ok? O segundo é você levantar 5h45 da manhã e orar até pelo menos 6h05. Presta atenção. 5h45 às 6h05. Tem todo um fundamento para você orar esse horário. Tem toda uma lógica para você orar esse horário. Mas eu não vou te falar a lógica, eu quero que você tenha a experiência. 5h45 até 6h05 você vai estar em oração. Se você quer exercitar a musculatura, faz isso, confia, vai dar certo. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. Porque você vai dizer: eu já fechei a porta, pode vir. 5h30 da manhã, 5h45 você coloca lá: estou te esperando aqui. E o que mais? Eu já fechei a porta, pode vir. E o que você vai dizer? Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. É essa atmosfera que nós vamos jejuar e orar essa semana. Como? Meu coração aberto já está.
te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Você pode dizer? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não. Hoje não vou te pedir. Não espera, irmão. Você pode entrar na atmosfera. Não precisa esperar. Vai pela fé. Vai pela fé. Vai pela fé. Vai pela fé. Apresenta. Apresenta teu jejum. Apresenta tua semana de oração. Apresenta em nome de Jesus. Apresenta a tua semana, apresenta sua vida. Senhor, apresentamos nossa vida. Se você quiser ajoelhar, querido, e puder, ajoelhe aí no seu lugar. Ajoelhe aí onde você está e declare agora: Senhor, nós estamos entrando. Senhor, nós estamos aqui. Pai, nós como igreja nos apresentamos. Se você puder ajoelhar no seu lugar, ajoelhe, se consagre agora. Apresente este jejum ao Senhor. Declare com fé. Declare com fé: Senhor, estou aqui, com fé, em nome de Jesus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, eu apresento o meu jejum, eu apresento para esse tempo de consagração. Eu quero me aproximar do Senhor, eu quero, e pela fé, eu creio, será um tempo de poder de Deus. Eu creio, será um tempo de manifestações do Senhor. Eu creio, será um tempo extraordinário na minha vida. Eu creio que estaremos livres do maligno, livres de tentações, livres de provações. Será um jejum, será um tempo onde desfrutaremos da bondade do Senhor. Aleluia! Tua graça. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Vai se colocando de pé no teu lugar. Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
Eu só quero tua. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmãos. E agora pela fé, profetiza que vai ser uma semana extraordinária. Profetiza que vai ser uma semana de manifestação de Deus. Profetiza que vai ser uma semana cheia do poder de Deus. Profetiza que vai ser uma semana de revelação. Vai ser uma semana de cura. Vai ser uma semana de graça. Vai ser uma semana abundante. Vai ser uma conferência profética maravilhosa da parte de Deus. Senhor, as tuas mãos não estão encolhidas. O Senhor é aquele que é o nosso pastor. Nada nos faltará. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, nós apresentamos nosso propósito de jejum ao Senhor. Apresentamos, Pai, o nosso coração cheio de fé. Pai, já podemos ver, coisas extraordinárias acontecendo. Comece a ver, irmão, agora. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Chame à existência uma semana maravilhosa, um casamento, coisas poderosas no meu casamento, coisas extraordinárias na vida dos meus filhos. Surpresas, mimos do Espírito na minha vida, revelações da palavra, tempos de adoração tremendos, visitação do Senhor no meu momento de oração. Pai, essas madrugadas que nós estaremos orando, o Senhor visitará. Pai, o Senhor falará aos corações. O Senhor mostrará chaves na tua palavra que nos nortearão por todo 2023. Obrigado. Louvado seja o teu nome pelas manifestações desses dias. Obrigado pelo privilégio de podermos orar, nos aproximar do Senhor, irmos para o secreto e te buscarmos, porque o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. Abençoa o seu povo, Senhor. Declara as tuas mãos sobre cada família aqui representada. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Nós cremos nas grandes manifestações do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar a mão para uma pessoa? Dá a mão para ele. Você vai orar por ele agora, para que ele tenha fibra, fé, coragem, força para atravessar essa semana debaixo de jejum e oração, para que Satanás seja repreendido na vida do seu irmão. Vai lá, ore por ele agora, repreenda o maligno na vida do seu irmão, abençoe a vida dele, para que ele seja abundante essa semana, que seja forte, a sua fé seja vibrante, a fé de vocês seja poderosa, a fé de vocês seja inabalável, que as mãos do Senhor sejam sobre vocês de forma poderosa, que o Senhor guarde a família, que o Senhor guarde as finanças, que o Senhor guarde as emoções de vocês em nome de Jesus, que o Senhor guarde filhos, que o Senhor seja o escudo de vocês essa semana, que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venham canções do céu nessa semana, que haja um mover de adoração como nunca tivemos, que haja presença de Deus em todos os momentos, que Deus use vocês tremendamente em nome de Jesus. Assim nós oramos, nós declaramos e nós cremos, e vamos para casa debaixo das tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Dá aplauso ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. Até amanhã, 19h30.